Olá, meu nome é Hulk Janelli, sou professor universitário de Design de Produto e sócio criativo da Atom Studios. Sabe essas pernas de banquetas antigas, cadeiras, que são todas redondinhas e você vê variação da espessura dela? Então, esse processo que é feito essas peças é um processo que a gente chama de torneamento. Quer ver como ele funciona? Dá like, que é importante pra caramba pra gente, aperta o sininho para receber mais notificação e roda a vinheta. O processo de torneamento é um processo bem simples de se entender. Oficialmente, ele é usado em cima de um torno, por isso que chama torneamento. Você pega uma peça maciça, que pode ser em madeira, em metal e até mesmo em cerâmica, coloca ele num torno. O que é um torno? É uma ferramenta, ou na verdade uma máquina, que vai girando a peça em 360 graus em alta rotação. Basicamente, você pega esse bloco, ou de madeira, ou de metal, ou de cerâmica, coloca no torno, prende ele dos dois lados. De um lado você faz uma furação e prende ele, do outro lado você pressiona, então ele vai ficar um sanduíche, ele vai ficar bem pressionado nessa máquina, e você liga a máquina e ele vai girando. Conforme ele vai girando, o primeiro processo interessante a fazer é você pegar uma ferramenta e começar a colocar nele para deixar ele perfeitamente redondo. Você vai passando algumas vezes esse material e vai retirando os excessos e vai deixando ele redondinho. Você vê que ela está uniforme, ou seja, você tem um cilindro uniforme desse material. O próximo passo é você pegar ferramentas específicas e vai depender de desenho para desenho, vai depender do que você quer formar, vai depender de um monte de coisa. Você pode fazer ferramentas específicas para isso e você vai colocando e aproximando essa ferramenta, vai debastando esse material, vai retirando e vai fazendo as formas do jeito que você quer. Para entender de uma forma mais simples, vamos imaginar que esse eixo ele é o centro da peça. E a distância entre esse centro da peça até a sua ferramenta seria o raio. Quando você vai empurrando a ferramenta, ou seja, mais para perto do centro da peça, você vai debastando o material mais perto do centro, ou seja, vai dando um raio menor para essa peça. Conforme você vai puxando, você vai dando um raio maior, porque você está debastando mais para fora dessa peça. É óbvio, você puxa tudo para fora, não vai aumentar o raio, né? Você não tem peça para fazer isso. E ao mesmo tempo você vai empurrando ele na horizontal, para ir ganhando a forma do jeito que você quiser. O mais legal é que o desenho dessas peças é muito simples de se fazer. É como se você fizesse simplesmente uma aresta e desse uma rotação nela, né? Só que ao invés de você gerar uma forma através de uma rotação, você vai tirando de um bloco essa forma. Inclusive em softwares a gente usa muito isso para fazer os primeiros produtos que você aprende, né? Através do Revolve. Então você pega, desenha a borda dela, você desenha aquela linha de borda e dá um Revolve. Quando você dá um Revolve de 360 graus, você tem uma peça, tá? Às vezes um vaso, muitas vezes a gente faz copo, taça, vários produtinhos são feitos dessa maneira, tá? Dentro do 3D. É o mesmo processo. Você vai pegar um desenho que é só o desenho de uma linha, em cima dessa linha você vai debastando o material para chegar e conformar na peça que você quer. Como eu tinha falado anteriormente, é possível fazer isso em metal, é possível fazer isso em madeira, que é o mais comum de se fazer, e até mesmo em cerâmica. Você queima, faz a primeira queima, que é a queima biscoito do material, depois que você faz a forma, e daí você vai debastando esse material e vai retirando. E esse processo também é muito utilizado na fabricação de ferramentas. Muitas peças de usinagem,
peças que são feitas de carro, de alguns equipamentos, eles são nesse processo de torneamento. Inclusive a gente tem até um nome que chama torneamento CNC, ou torneamento mecânico, né? Que você usa peças de metal para ir torneando e gerando a peça que você quer. Tá? Isso é muito usado na indústria de fabricação de ferramentas, moldes e assim por diante. Bom, espero que tenham gostado. Dá like, que pra gente é super importante. E até o próximo vídeo.